Bom dia a todos. Bom, estamos iniciando a 13ª edição do Fórum de Gestores PAEB, das unidades e órgãos da Unicamp. O Fórum de Gestores PAEB é diretamente vinculado ao gabinete do reitor e tem como finalidade constituir um canal institucional, porém meio estranho, de comunicação, permitir a apresentação e a discussão de informações institucionais de interesse da comunidade do Unicamp, propiciar o esclarecimento de ações institucionais e promover a maior aproximação da administração central com os gestores PAEB. Tem outro microfone? Você está com a caixa. Integram o comitetivo do fórum eu, enquanto coordenador, a Maria Aparecida Cunha Souza, da DGRH, o Edson Cardoso Lins, da Educorp, o Luiz Carlos Fernandes Júnior, do GGBS, e o Fábio Rodrigo Pinheiro da Silva dos. Aqui eu já coloco que essa composição ela se deu por meio de uma portaria GR, que é da gestão anterior. O senhor reitor está aqui, eu sugiro que ele coloque para nós a forma como ele gostaria que o fórum fosse conduzido nessa nova gestão e que também fique extremamente à vontade para fazer as alterações de composição, inclusive de escolha de coordenação, como o senhor achar mais adequado para este novo período. A resolução GR 34 de 2013 ela dispõe sobre a criação do fórum e nessa resolução está elencado aí quais são as finalidades do fórum, como se dá a constituição das pessoas que compõem o fórum. Também estamos totalmente tranquilos com a alteração que o reitor achar que é necessário fazer para o próximo período. Então, agradeço a presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Eu esqueci de falar, a reunião está sendo gravada, está circulando aí no QR Code e eu solicito que vocês registrem a presença por meio desse QR Code e atenção para a forma como escrevem o nome, principalmente como colocam o e-mail aí, porque é por meio desse registro que o EDAT faz a emissão do certificado que vocês recebem por e-mail depois. Então, nesse momento, eu convido o professor Dr. Paulo César Montaner, o magnífico reitor da Unicamp, para a sua manifestação. Muito bom dia. Bom dia. Prazer a gente estar nessa rotina e queria saudar todos vocês, a tua presença, sempre muito especial, né? Já quero dizer de antemão, respondendo a indagação da Dilton, que o nosso projeto é de fortalecer esse fórum e trazer mais pessoas para ajudar a pensar outras relações da Unicamp, e a gente vai estudar isso com calma, mas é uma experiência assim, muito significativa. E eu queria fazer uma mensagem institucional como a minha primeira reunião aqui com vocês. O tempo passa rápido, né? Outro dia eu já percebi que passou 4 meses que eu já estou nessa andança aqui, o tempo realmente passa muito rápido. E eu vou falar oi para minha irmã, que faz tempo que eu não vi ela. Oi, Ana, tudo bem? Você está bem?
Não é especial, mas é que ela é minha irmã. Eu já contei para vocês que a minha mãe falou, ai, Ana, eu falei, eu trabalho no mesmo corredor que ela, mas eu fico dias sem vê-la. Então, isso continua assim, né? Agora que eu vi que você trabalha, desculpe. Então, isso você. E ele que ela ficou com vergonha. Mas eu queria falar da importância de fazer uma mensagem sobre isso. Eu preparei uma mensagem na aula de texto e depois eu queria concluir falando algumas coisas que eu estou vendo que são temas fundamentais para que a gente possa, além dos demais temas que vocês já percebem e trazem aqui, eu sei que nós temos um tema hoje fundamental também para discutir, mas o Fórum de Gestores, né, tem como projeto central, desde a sua criação, e eu participei dessa discussão, ser um espaço estratégico para o fortalecimento de nossa governança e para a construção de uma cultura de cooperação administrativa e acadêmica. Essa é o tronco central dessa nossa articulação com as lideranças dos nossos servidores que tem esse papel estratégico da Unicamp. E ele surgiu exatamente, claro que temos outras experiências históricas, né? Mas na necessidade de integrarmos com algum método mais eficiente as diferentes áreas de gestão da Unicamp. As proreitorias, as diretorias gerais, as unidades de ensino e pesquisa, nossos órgãos de apoio, centros interdisciplinares, nossa área de saúde, que não é pequena, é muito desafiadora, num ambiente capaz de produzirmos um diálogo, uma tentativa de superar a clássica fragmentação que temos na Unicamp, né? Em instituições grandes como qualquer uma delas, né? E com isso favorecer convergência de esforços em torno dos objetivos institucionais comuns, sem, contudo, interferir ou querer mudar as boas culturas locais. É fundamental a preservação das culturas construídas nos nossos ambientes. Portanto, ao longo desses pouco mais de 3 anos, essa trajetória ainda curta fez com que o Fórum tenha cumprido até então um papel fundamental na socialização dessas experiências, no compartilhamento de boas práticas e na construção dessas soluções comuns e conjuntas para problemas complexos que ultrapassam fronteiras setoriais. Nesse sentido, é a minha avaliação, mas eu também queria ouvir sempre a de vocês, entendo que ele tornou-se um espaço de informação continuada para nossos gestores e, em decorrência isso de suas equipes, permitindo que decisões mais qualificadas sejam tomadas de forma transparente, colaborativa e alinhada à missão da Unicamp como universidade pública de excelência em ensino, pesquisa, extensão e assistência. A importância do Fórum também reside na sua função de promover a transversalidade de da gestão. Questões como sustentabilidade, internacionalização, inovação tecnológica, inclusão, financiamento público e captação de recursos externos, transformação digital, qualidade de vida no trabalho, e não são poucos os desafios nessa área, exigem respostas articuladas entre diferentes atores institucionais. Nesse ambiente, o Fórum contribui para o alinhamento desses raciocínios, estratégias, conhecimento, experiências, reduzindo redundâncias, otimizando recursos e potencializando impactos positivos na comunidade acadêmica e em nossa sociedade. Olhando para o futuro, e aí sim, já pensando um pouco naquilo que devemos fazer, os desafios do Fórum de Gestores se ampliam.
A universidade está inserida em um cenário de rápidas transformações sociais, políticas e tecnológicas. Dentre eles, a reforma tributária, julgo ela ser um dos nossos maiores desafios, não só nos 4 anos, mas nos próximos 15 anos que virão. Temos cenários dos mais diferentes, tensionamentos, e vamos precisar de todos. E essas formas de governança exigem de nós mais agilidade, inovação e participação. A intensificação da digitalização dos processos administrativos, a necessidade de captarmos recursos em um contexto de restrição orçamentária. Estamos vivendo um pouco esta tendência nesse momento. A valorização da diversidade, da inclusão, em todas as suas dimensões da vida universitária, e o fortalecimento da Unicamp como protagonista no desenvolvimento sustentável e na defesa da ciência são alguns dos temas que exigirão uma atuação muito coordenada de todos nós e, sobretudo, do nosso fórum aqui. Isso posto, o Fórum de Gestores da Unicamp seguirá desempenhando um papel estratégico em nossa gestão, não apenas como espaço mais de articulação e tomada de decisão, mas também, e aí é uma proposta que faço, um laboratório de inovação e gestão universitária, capaz de garantir que a instituição permaneça na vanguarda acadêmica, científica e social que foram construídas nas últimas décadas. Lembro que o ano que vem faremos 60 anos, ainda somos uma universidade jovem, mas bastante robusta, fruto do trabalho de todos nós. Portanto, eu queria, indo em conclusão, falar dos pilares que nos sustentam na nossa gestão, ou seja, a defesa sempre negociável da universidade pública, gratuita, com qualidade, autonomia, e olhando para a sociedade. A gente precisa se abrir cada vez mais para ela. Todos os nossos sistemas, inclusive de pós-graduação, também estão caminhando nessa direção, o que significa que nós temos muita coisa a oferecer. O segundo processo, que acho que todos nós aqui temos um papel relevante, por certo, é o compromisso com os direitos e o bem-estar e a valorização das pessoas que trabalham conosco. É um desafio grande. As reuniões que fazemos, a gente observa muitos desafios que temos na área emocional, psicológica e relacionamento. Somos em quase 10 mil servidores docentes e servidores técnico-administrativos, somando também os colegas da saúde. Somos em 38 mil alunos quase. Temos uma comunidade que visita a nossa universidade na ordem de 40 a 50 mil pessoas diárias. Então, as relações não são muito fáceis nesse processo, temos todos que colaborar com isso. Um terceiro ponto, que não é só uma questão de moda, nem de modismo, mas é como vamos fazer, é a questão da sustentabilidade, da acessibilidade e da justiça intergeracional. Nós temos um desafio enorme do ponto de vista de tornar possível o acesso aos nossos campos, também aos nossos espaços. Como tenho dito, não adianta brigarmos com a história. A história está aí para ser avaliada. Nós temos muitos prédios ainda inacessíveis, mas eu tenho dito para as pessoas que prefiro que a gente as receba e a gente se movimente para resolver, do que a gente esperar uma situação adequada e a gente nunca se recebeu, percebe? Então nós estamos trabalhando muito para isso, necessitamos muito da competência e da qualidade, e sobretudo da visão de cada um de vocês. Por fim, algo que a gente vem fazendo, eu queria dizer que é sentido já o trabalho do professor Tom Zé, mais recente, eu tenho procurado preservar isso, esse diálogo com a sociedade de uma forma ampla, mas sobretudo no campo da inovação e da inclusão. Isso é um desafio também muito significativo que a gente gostaria de sugerir. Portanto, nenhuma política institucional que pensarmos se sustentará sem as pessoas que a fazem acontecer. As pessoas falam, a Unicamp? Não, a Unicamp somos nós que fazemos. A Unicamp é um ente
um CNPJ, que nesse momento o reitor responde por ele, e eu percebo claramente a responsabilidade institucional de todos nós na preservação de quem está nesse momento e responde por isso. Isso é magnífico. Tenho dito que magnífico é o trabalho de todos nós aqui na Unicamp, magnífica é o conjunto da universidade, né? Mas eu acho que nós temos algumas frentes que eu gostaria que nós pensássemos em atuar, além das frentes naturais que o Fórum já tem. A primeira delas é nos desafios da inteligência artificial e seus efeitos na administração pública ainda pouco conhecidos. Nós sabemos que é uma discussão muito valiosa, muito profunda. Alguns já estão dizendo que a IA pode ser uma bolha. Os professores têm um desafio imenso, saber se os textos que os alunos fazem não são de IA, né? Então, nós não sabemos muito bem como lidar com isso. Também não será com uma varinha mágica que a IA vai resolver todos os nossos processos internos, mas também o pessoal da DGA deve concordar comigo, enfim, todos nós, né? Construções, mas é necessário que incorporemos isso na nossa rotina, de alguma forma, e lenta e gradualmente a gente possa avançar. Eu tenho dito que, nesses meus quase 38 anos que estou na Unicamp, não é o primeiro grande desafio da universidade, nem será o último, né? E nós deixaremos uma universidade muito robusta para as gerações que virão. Portanto, eu estou muito tranquilo nessa questão, mas implica em ficarmos bastante atentos, soluções inovadoras são sempre muito bem-vindas. A questão segunda, e é uma coisa que afeta a todos nós, é o aprimoramento das carreiras e as nossas progressões funcionais. Isso é um tema universal para nós, né? Nós estamos concluindo, pelo quarto ano consecutivo, um processo de progressão, de avaliação. É uma coisa relativamente inédita, a sequência. O investimento é da ordem já acumulada de 130 milhões de reais, e é investimento, não é gasto. Claro que é um investimento que ele entra na folha e não sai mais, portanto temos que ser cuidadosos com isso, mas sobretudo incentivarmos que essa coisa possa acontecer. Que a estrutura orçamentária nos permita, nos próximos 4 anos, fazermos continuadamente isso. Mas isso tem sentido desde que tenhamos focos em avaliar, melhorar, aperfeiçoar, para que possamos chegar a um processo cada dia mais equilibrado, robusto e, sobretudo, seguro, né? Temos um terceiro papel que nós estamos estudando, que eu gostaria muito de ouvi-los, no fomento à qualificação permanente e à valorização da formação, né? A gente ouve muitas coisas sobre isso. A universidade é uma universidade que seu maior bem, seu maior produto é o conhecimento, a geração do conhecimento, e a formação de gente qualificada, e a expressão desse conhecimento estendido à nossa sociedade. A gente precisa tentar também criar cada vez melhor uma cultura que trabalha nessa natureza. Mas também temos um desafio, que é a gestão do conhecimento institucional acumulado. A gente precisa pensar em como também, eu tenho dito isso, a troca geracional da Unicamp é imensa, né? Já dá para sentir isso. Eu vou pouco à minha faculdade nos últimos meses, né? Mas eu fui lá outro dia, eu não conhecia 6 pessoas que estavam lá. Eu tinha ouvido falar nos eventos que chegou alguma pessoa, que chegou outra. Tinham 2 professores que eu nunca tinha visto, né? Que significa dizer que se eu tenho esses anos todos, isso deve estar acontecendo de uma certa forma com todos nós, né? Na promoção do bem-estar, da saúde física e mental no ambiente de trabalho, por favor, nos ajudem a pensar isso, como fórum, como pessoas experientes, que têm visões muito robustas sobre a instituição. É um desafio imenso, né? É uma demanda enorme, não se sabe dimensionar qual que é o tamanho de uma equipe para lidar com todos esses desafios, né? E são desafios também que eu faço ao fórum para que nós possamos ter condições de debater o tema. E por último, né, que é algo que nós fazemos, mas eu sempre acho que temos que cada vez mais ter um método para isso, que é na escutativa
dos diferentes segmentos que compõem a nossa comunidade. Isso é um desafio grande, porque o risco de ficar na reitoria é ficar recebendo informações muitas, mas nem sei se de todos, né? E a gente vai aos grandes comitês, como as reuniões da CARE, da CEP, do Consul, e a gente também não sabe se aquilo está chegando às pessoas, né? Então tem que ter uma escuta ativa e, sobretudo, uma melhora na comunicação disso. Estamos trabalhando nisso. Eu não acho que é um desafio só da minha gestão, todas passam por isso, mas quanto mais aperfeiçoado for, melhor será a nossa capacidade de comunicar as pessoas. Então, também é um desafio muito permanente. E, por fim, queria só lembrar que um dos nossos maiores desafios é o de trabalharmos na criação de condições que favoreçam essa convivência intergeracional. Eu tenho notado tensões em alguns ambientes, né? Entre os docentes, algumas, né? Entre os servidores também. Isso é um choque que a gente precisa também avaliar, porque eu sempre tenho dito, uma geração nova chega com novas expectativas, com agilidades ou capacidade de fazer coisas muito boas, mas o conhecimento de quem está aqui há 40 anos tem muito valor para a instituição e ele precisa estar... Esse é um repositório que a gente precisa pensar como não perder. Então, precisamos de método, né? Mas precisamos também de uma convivência saudável entre essas gerações. Esse acolhimento das novas gerações e a valorização da memória institucional de quem a tem é fundamental para nós, reconhecendo o saber de quem está na universidade há décadas e acolhendo o olhar de quem chega com novas perguntas e novas linguagens. Bom, termino aqui então dizendo que é um projeto que nós queremos continuar fazendo, queremos aperfeiçoar, queremos agregar mais pessoas. Fiz alguns desafios aqui, mas por certo vocês também podem nos fazer outros. Tá? Espero ter respondido o que o Adilton provocou. Sinto muito orgulho daquilo que eu vejo na Unicamp. Eu já sempre sentia, mas agora cada vez mais. Nós temos desafios imensos. Eu sou um defensor que devemos crescer também. Existem alguns estudos na Europa, e também acho que nos Estados Unidos menos, mas a Europa é um caso, sobretudo a Europa Ocidental, onde as universidades já têm sobra de vagas lá. Pois é claro, né? As famílias hoje na Europa têm muito menos filhos do que tiveram há 50 anos atrás. Tem mais famílias hoje com cães ou com pets do que filhos, né? Em alguns pontos do mundo. E é um projeto que também a gente percebe, quando olhamos a pirâmide demográfica do Brasil, a gente já não tem mais uma pirâmide clássica, né? Aquela grande base, um miolo ali com a idade média, ali entre 20 e 60 anos, e a gente tem um desenho de pirâmide um pouco diferente, muito robusta no miolo, e crescendo aqui na parte de cima, na fase das idades, né? Tanto que nós temos hoje a proposta de um CEPID na Unicamp, que pode ser uma coisa fundamental, que é para estudar o envelhecimento, com marcadores estruturais de longa data. Eu acho que isso é um marco que virá muito recurso para que estudemos o envelhecimento. Eu também, alguns dias atrás, eu tive na comemoração de 20 anos de um programa de geriatria de pós-graduação. Ainda brinquei com eles, que bom que vocês estão estudando, porque eu já cheguei lá, né? Então, tomara que vocês me digam o que eu devo fazer depois que eu sair da reitoria. E, portanto, eu comungo muito da ideia de que a universidade tem que crescer, e alguns me disseram, mas nós vamos crescer se a nossa juventude vai ser menor. E eu digo o seguinte, se nós crescermos mais um pouco, não é a Unicamp que vai ficar sem estudantes. A gente vai tentar melhorar a qualidade de alguns que estão estudando em escolas de baixa qualificação. Vocês devem estar acompanhando nesse momento no Brasil a discussão dos exames para os médicos, né? Claro, a gente sai de 120 escolas para quase 500. Temos mais escolas de medicina do que nos Estados Unidos. Temos mais escolas de medicina. O problema não é ter mais escolas de medicina, o problema é saber como nós estamos formando as pessoas, né? Então eu tenho muita confiança que se a universidade crescer, ela vai conseguir fazer isso com responsabilidade. Mas para isso precisamos de recursos, e aí temos que captar esses recursos.
Por que eu digo isso? Porque eu fui falar com o prefeito, eu quero uma faculdade de medicina aqui. Eu falei, eu também quero, mas eu preciso saber quem paga a conta, né? Claro, esse é um desafio grande. Então, quando eu comento isso, eu falo sobretudo na nossa ideia de que temos alguns caminhos, nós estamos avaliando isso, e conto também muito com vocês para nos ajudarem a pensar esse projeto de futuro da universidade, tá bem? Muito obrigado pela paciência em me ouvirem, é um prazer enorme estar aqui. Eu estou debutando nesse... Eu sempre falava antes do Tom Zé, mas eu também vou trazer bastante a nossa equipe perto do fórum, para que também tenhamos uma escuta ativa da reitoria no projeto de vocês. Tá bom? Eu queria desejar um ótimo dia de trabalho a todos e todas as pessoas aqui. E dizer que é um meu prazer estar vivendo esse momento. Vida longa para todos nós. Obrigado, gente. Obrigado, senhor reitor. Em nome do fórum, nós agradecemos as suas palavras. Me desculpe. Obrigado. Eu chamei o Cezinho primeiro porque a agenda do reitor é complicada, mas eu preciso justificar a ausência do professor Dr. Fernando Antônio Santos Coelho, que é o coordenador geral da universidade, e a justificar a ausência do professor Dr. Álvaro de Oliveira D'Antona, que é o controlador geral. Mas o professor Álvaro gravou um vídeo para o fórum. O Gustavo, você coloca para mim, por favor? Sou Álvaro D'Antona, atual geral da Unicamp. Eu não posso estar com vocês hoje porque minha banca de mestrado acontecendo na Serra Limeira. Assim justifico minha ausência e aproveito para agradecer a oportunidade que foi dada novamente à controladoria de participar desse espaço que é tão importante para a universidade. No passado, eu tive a oportunidade de apresentar a vocês a controladoria, funciona, e hoje, Flávio e colegas traram 2 estudos de caso interrelacionados, obviamente. Os quais ilustram muito bem como está funcionando o sistema de controle interno, que obviamente está para além da controladoria e envolve todos os órgãos. Novamente, obrigado, Flávio e colegas que aceitaram esse convite. Também, meu nome, agradeço pela oportunidade e desejo a todos e todas uma excelente manhã. Muito obrigado e um abraço. Obrigado, Gustavo. Então, eu vou reforçar o recado aqui da importância do registro da presença por meio do QR Code que está circulando. E podemos entrar na pauta agora. Hoje é uma pauta única, é uma pauta um pouco extensa, eu acho, mas ela é super importante, vocês vão verificar isso depois. Então, a pauta é o planejamento de férias e licença-prêmio, a sua importância para os controles contábeis e para a gestão orçamentária. Inicio convidando para a sua apresentação Flávio Batista Ferreira, que é assistente técnico da Controladoria Geral. Bom dia. Gostaria de agradecer o Adilton e a coordenação e o comitê executivo do Fórum pelo convite. Agradecer a oportunidade de falar esse tema. A proposta do tema foi feita pelo comitê e quando nós recebemos essa proposta, a gente ficou pensando em como abordar a questão de programação de férias e de licença-prêmio. É algo bastante novo na universidade, é algo que surgiu a partir de um estudo da controladoria, mas ele mostra de maneira muito didática como é que diferentes órgãos do sistema de controle interno atuam de forma integrada no estudo, na proposição de ações e na execução e controle dessas ações para a melhoria
administrativa e controle econômico-financeiro da universidade. Então, a proposta é mostrar essa integração. Então, não é um tema prioritariamente da Controladoria. É o primeiro estudo que a Controladoria fez, então vou trazer dados aqui que não são atuais, são dados de 2022, momento em que o estudo foi realizado. Vou buscar mostrar quais foram as etapas realizadas, qual era a motivação, de onde nós saímos e quais foram as recomendações feitas. E, na sequência, convidamos a DGA, a EPLAN e a DGRH, outros órgãos do Sistema de Controle Interno, que atuaram nesse processo e aproveitando isso de forma a também chamar a atenção para o mês de outubro, que é o momento em que abre de novo esse momento, o calendário de programação de férias para o próximo período. A apresentação da Controladoria, por favor. Que mouse está sujo. Ela cheia, alguém me ajuda? Esse é o bebê. Olha, tudo bom? Está. Olá. Ele está fazendo. Muito obrigado. Então, a gente vai tratar do planejamento de férias e o título ficou Planejamento de Férias e Licença-Prêmio, Impacto nos Controles Contábeis e no Orçamento da Unicamp. A resolução GR 23 de 2023 é que regulamentou, normatizou a necessidade de... a forma de registro, porque a necessidade já existia antes na Unicamp. Então, o artigo 1º diz: anualmente, no mês de outubro, o servidor estatutário da universidade deverá indicar para a sua unidade de ensino, pesquisa e extensão ou órgão de lotação a pretendida programação para o uso de férias e licença-prêmio no exercício seguinte, nos termos do artigo 86 da Unicamp. Então, no Unicamp, ali no cantinho, já é previsto que as escalas de férias elas serão organizadas no mês de outubro e poderão ser alteradas de acordo com a necessidade do serviço. Então, daí a oportunidade da gente tratar agora e dar um pouco de destaque num momento muito próximo de quando a gente vai ter que realizar, de fato, essa programação e entender um pouco a motivação de a gente ter dado destaque para isso a partir de 2023. Então, quais são os objetivos? Mostrar como a Controladoria atua nesse processo. O papel da Controladoria é nessa parte do estudo, principalmente no levantamento e estudo dos riscos e nas recomendações. A Controladoria ela não trabalha na solução final dada, que é da administração, sempre, que é da gestão, que é compartilhada com vários outros órgãos que são envolvidos, direto ou indiretamente, com as soluções dadas, e são impactados. Então, a partir desse processo, nós vamos apresentar os riscos vinculados ao número de férias, de licença-prêmio, e destacar como os diferentes órgãos se articulam para transformar essas recomendações em ações. E o que cabe a cada órgão? A Controladoria é a avaliação de riscos e recomendações para fortalecer os controles internos. A DGA, o registro contábil no passivo, o histórico, a situação atual, os ocultamentos que a Michele deve tratar com mais profundidade no momento seguinte. A EPLAN, como é que essas informações podem ou não podem impactar no planejamento orçamentário?
A DGRH, a gestão de pessoas em si, o sistema de programação, a relação entre as férias, principalmente, e a saúde do trabalhador. Então, tem uma série de relações entre acúmulo de férias, o tema acúmulo, principalmente de férias, e a gestão de pessoas, né? Eu vou falar, já houve um fórum em que o tema foi a controladoria, o professor Álvaro veio e falou sobre a controladoria. Eu vou dar um destaque agora, bastante rápido, ao que é a diferença entre a Controladoria Geral da Unicamp, um órgão bastante novo, é um órgão que eu atuo desde 2021, e ele existe como escritório desde 2021, então a gente implantou o escritório da Controladoria na gestão anterior, a gestão do Tom Zé. A Controladoria foi criada por uma delegação do consumo em 2019, mas devido à pandemia, ela avançou nos aspectos institucionais, na criação do seu regimento, na sua certificação, mas a operação da Controladoria ela inicia com o retorno às atividades presenciais. E de lá para cá, esse estudo sobre férias, são 2 estudos, na verdade, foi separado. Um primeiro estudo era sobre o acúmulo de férias, e o segundo estudo sobre licença-prêmio, eles foram os primeiros realizados pela Controladoria. O que a Controladoria faz? Ela é um órgão de gestão de controles internos. Ela não tem os primeiros controles. O que são os controles? São as atividades que pretendem garantir a conformidade, a eficiência. Ela vai medir se o que a universidade está fazendo é aquilo que ela deveria estar fazendo. Os primeiros controles, eles são sempre dos órgãos que estão executando. Então, o que a gente chama de primeira linha de defesa. É sempre o órgão que executa que garante que o que ele está fazendo é correto, é aquilo mesmo, é a melhor forma de fazer. Esse órgão, quase sempre, nem sempre, mas quase sempre, tem uma outra estrutura de controle, muito ligada à diretoria do próprio órgão, que faz uma revisão disso. Então, o servidor que executa, ele faz um primeiro controle, a direção tem uma segunda maneira de olhar aquilo e de testar se as atividades estão em conformidade. A controladoria controla esse controle. Então, ela é uma terceira linha de defesa. E ela faz isso de maneira regular. Então, existem acompanhamentos ordinários, são aqueles que são previstos legalmente. Anualmente, a Unicamp deve informar um órgão de controle externo determinada informação. A controladoria é quem se ocupa de pegar essas informações e encaminhar. Ou extraordinários. Extraordinários é quando, como é o caso aqui, algum órgão levanta um risco. E, no caso de férias, a DGA disse, a partir de 2019, 2020, na verdade, a partir de 2013, havia necessidade de alterar práticas de controle contábil. A Michelle vai poder tratar disso com mais propriedade. E a gente está com dificuldades de fazer essa transição e isso tem gerado apontamentos externos do tribunal. Isso é um risco. E aí a gente pegou esse risco e foi estudar para saber o que a gente poderia recomendar como melhoria. Então, isso é um dos acompanhamentos extraordinários. E o que é o sistema de controle interno? É toda a rede que a gente mobiliza para fazer esse estudo. Quando a gente puxa uma questão contábil, qual é o valor que... Porque basicamente é isso. Vou tentar falar de uma maneira que leiga, depois a Michelle corrige com os termos certos. Mas o que é a tal da apropriação de férias? É um recurso que já está comprometido, porque há férias que já foi conquistada pelo trabalhador. Então já é um direito. Ele só não tirou. Mas aquilo não é um passivo da universidade. Aquilo já é uma despesa, que não é ainda despesa, mas que será, certamente. Então ela é um recurso comprometido. E a gente não sabia muito ao certo, antes de 2019, qual era o tamanho disso. E quando a gente começou a medir, a gente viu que o tamanho disso era grande. Então é um pouco desse risco que a gente vai trazer.
Então, o que a controladoria faz? A controladoria está em contato constante com o Tribunal de Contas, o Ministério Público, vendo aquilo que eles estão olhando aqui na Unicamp. Então, os apontamentos que são feitos por órgãos de controle externo entram via DGA ou via DGRH, a depender do tema, existe um fluxo disso. E aqueles que dizem respeito a controles internos vêm para a controladoria e a controladoria elabora relatórios. Esses relatórios, eles não são punitivos, eles não sancionam, eles não, de forma alguma, apontam isso está errado. Não, ele vai dizer, é possível constatar isso e recomenda-se que tome cuidado, recomenda-se que faça aquilo. Eles são buscando a melhoria da atividade. Ele dialoga com órgãos internos, né, isso já disse, que identifica risco, analisa os impactos financeiros e administrativos e recomenda medidas para melhoria e adequação de práticas. Vou passar para o caso específico de férias, né? Então, qual que era o primeiro caso? Ele começou a ser estudado em março de 2022. Era essa queixa da DGA de que precisamos fazer a apropriação do valor de férias na contabilidade. E aí a gente levantou essas situações, né? Existiam fragilidades, entre um ano e o outro havia tido uma diferença pelo método, depois a gente pode tratar disso, teve uma diferença e isso chamou a atenção de fora. Mas peraí, como que era tanto e mudou para tanto? Então isso tinha uma fragilidade aí. Havia registro de servidores que perderam direito às férias por prescrição de 5 anos. Então, o que acumulou, chegou no 6º ano, não tirou, perdeu umas férias. Isso a gente tem que evitar. Do ponto de vista de gestão de pessoas, é do interesse da universidade que os profissionais de distância, que eles possam ter férias, que eles não adoeçam, né? Então, perder o direito a férias é algo que a gente tem que evitar. Tem que evitar sempre. Existe uma prática disseminada do acúmulo de até 5 exercícios. Quando você olha os dados, você vê que entre as Unicamp há um método de acumular, e a partir do momento que está acumulado, tiram umas férias por ano e levam isso até a aposentadoria. E isso trazia riscos perante os órgãos de controle externo. Isso é o que diz a Unicamp. O servidor terá direito a 30 dias de férias anuais, observada a escala que for aprovada. Aí a gente falou assim, mas peraí, quem aprova a escala? A escala, cada órgão tem a sua, era a situação. Ela é registrada de uma maneira consistente? Existe um registro em todos os órgãos? A maior parte dos órgãos que a gente checou, não. Ela era feita no momento da solicitação. Ela não era feita com uma antecedência prévia e não era feita de maneira integrada. Você fazia a escala para cada servidor. Você não via quando ia chocar as férias de um com o outro. Algumas chefias, obviamente, viam, outras não existia um padrão. E aí, o parágrafo 3º, é proibida a acumulação de férias, salvo por absoluta necessidade de serviço. Isso é vigente. Mas a nossa prática, ela é absolutamente contrária. Ela acumula como método. O direito a férias indeferidas, oportuna e regularmente por necessidade do serviço é imprescritível. E o direito a férias não requeridas oportunamente por motivos vários sujeita-se à prescrição quinzenal. Isso é o que estava fundamentando o acúmulo até 5 anos. Mas é uma férias, tem prescrição quinzenal, lembrando que no parágrafo 3º é proibida a acumulação. Então, essa era a situação formal. E qual era o dimensionamento em julho de 2022, momento dos dados? O acúmulo, a gente fez em dias para ter um número. A universidade tinha 269.047 dias de férias de servidores, com um acúmulo de mais do que as férias daquele ano, que eram de exercícios anteriores. Se você pega esse número e divide por 365, é como se a gente tivesse 737 servidores um ano afastado. Isso é uma dimensão da força de trabalho
parada que a gente teria. Então, 737 servidores parados por um ano. Isso em volume de trabalho. E a estimativa daquele recurso que eu disse que é comprometido e que não estava na procuração, a estimativa naquele ano era 240 milhões em passivos, sem considerar os encargos. Com os encargos, isso era 250 e pouco. A Michelle deve ter esse número correto. Mas, para a gente ter uma ideia da dimensão é essa. E, ao final, o que se constatou é porque era julho, né? Isso aqui já é um dado que eu peguei depois, agora no momento da apresentação. Os 240, na verdade, foram 257 e com os encargos foi para 291 milhões. 291 milhões é mais do que uma folha de pagamento mensal de recursos que estão comprometidos, mas eles não são executados, a gente vai ver na parte orçamentária, num ano só. Por isso ele não gera problema orçamentário. No planejamento orçamentário ele ainda não gera impacto, mas ele é um risco. Ele é um recurso que a universidade já tem comprometido, mas que, de uma forma ou de outra, não está escrito em lugar nenhum, não estava escrito em lugar nenhum. E a pressão sobre o acúmulo ele tende a crescer, uma vez que desde 2000, isso acontece só com a Unicamp, por próprio, a CLT não tem a possibilidade de acúmulo, e como a partir de 2013 a contratação é exclusivamente ESU, a gente teve um período com a queda de número de servidores do 2 por falta de contratação, mas no momento em que começa a ter novamente contratação, o crescimento proporcional de estatutários em relação a seletistas é muito grande. E isso deve aumentar a pressão sobre o número de dias de férias acumulado. Né? E é muito grande mesmo a proporção. Né? A tendência da linha azul ali é tender a zero, e o crescimento azul vai ser cada vez maior. Em relação ao orçamento, a previsão do orçamento é baseada no histórico de pedidos. E isso não gerou problema, porque, na média, cada servidor tira um mês de férias com uns 30% do adicional, e é como se fosse um ano corrente sempre. O que vai acumulando vai ficando no passivo. E aqueles que tiram mais do que um mês são compensados por aqueles que não tiram nenhum, porque ainda estão na fase do acumular, e isso ao longo do tempo vai ficando estável. Então, do ponto de vista orçamentário, a EPLAN tem acertado sempre o planejamento, tem sido muito próximo, nossos dados mostraram que o que a EPLAN prevê é executado muito próximo, mas existe um acúmulo que está invisível. Né? Não está invisível porque está no balanço, mas não está no orçamento. Ele não inclui as reservas, não tinha a apropriação contábil, e a partir de 2020 é que começa a apropriação contábil. E quais são os riscos envolvidos? Né? Esse valor, que chega próximo a 300 milhões, é mais do que uma folha. Em 2024, isso é 342 milhões. Que a gente já tem comprometido e não aparece. Aparece lá nas nossas reservas financeiras, esse valor fica aplicado até que se execute. Né? A gestão de informações, a gente tem problemas de gerar um número correto do patrimônio da universidade. Não mais, né? Mas a gente tinha naquele momento. O cenário extremo é uma necessidade de usufruto simultâneo. Isso pode se dar na forma legal, pode haver uma reforma administrativa que diz não pode mais ter férias acumuladas em nenhum órgão público, os que tiverem tem que se pagar. Esse é um risco. É algo que a universidade precisa considerar. Até agora não há um impacto, mas existe esse risco, que pode ser também por uma possibilidade de alteração legal que faz com que as pessoas corram para ter o seu direito antes. Isso aconteceu com a aposentadoria na reforma da Previdência de 2019. As pessoas estavam esperando para se aposentar um pouco para frente, então a pessoa começou a correr porque não ia saber o que ia sair de reforma da Previdência. Então, basicamente é isso. Quais são as recomendações? Né? Era informar esse valor ao consumo, pedir a EPLAN para levar em conta isso
e considerar, uma vez que não tinha problema no plano, era necessário fazer uma alteração na prática. Mas considera, leve isso em conta. DGRH avaliar se existiria a possibilidade de fazer sistemas ou de uma normativa que auxiliasse no planejamento, na programação. Essa era a sugestão, a recomendação dada. Né? A DGA, definir requisitos contábeis para a contabilidade de norma pública, né, conforme as normas, fazer um fluxo único de informações e, persistindo as fragilidades, informar a reitoria e órgãos de controle que a gente tem um problema ali que precisa ser resolvido. Então, esse é o primeiro caso. Aqui acabou o trabalho da controladoria, né? A controladoria encaminhou isso para os órgãos. E qual é a próxima etapa que a controladoria entra? Uma vez feitas as ações, no ano seguinte a controladoria vai lá e vai ver o resultado do que foi implantado. Então, os órgãos funcionam de maneira integrada, então a gente chega até as recomendações. Vou apresentar rapidamente agora o segundo caso, que é muito parecido e chegou por outra via. Esse caso ele chegou para a gente como um questionamento de por que servidores estão pedindo aposentadoria e estão desistindo de usufruir licença-prêmio. Esse era o questionamento inicial. E aí a gente foi fazer a mesma coisa, fez a mesma estrutura e foi fazer o mesmo tipo de estudo. Então a gente viu que tinha servidores se aposentando e abrindo mão do direito à licença-prêmio acumulado. Muitos deles alegavam que tinham sido impossibilitados de tirar a licença-prêmio ao longo da carreira e naquele momento já não fazia sentido, já tinha direito à aposentadoria plena e na melhor regra e abria mão. Mas tinha um risco que a gente foi descobrir conversando com diretores de unidades de ensino, que era um risco de que um número, principalmente de docentes, um número considerável que se aposentava, saía 2 meses antes de se aposentar e não tinha reposição, porque a vaga estava ocupada e ficava descoberta as atividades dele por um período longo. Isso estava gerando prejuízo às unidades. Então, era preciso ter alguma ação nesse sentido. E dimensionamento. O que era isso em 12 do CIP? Existiam naquele momento 5.055 servidores estatutários ativos, 2.980 com saldo de licença-prêmio. Desses, 2.160 tinha pelo menos 2 licença-prêmios, tinha 90 e mais uma completa. E 1.055 já estavam aptos à aposentadoria, mas ainda não tinham solicitado, e 642 iam atingir as condições de aposentadoria até 5 anos a partir de 2022. Né? Então, tinha uma pressão de pessoas com um conjunto de licenças-prêmio bastante grande que ia aumentar o momento em que elas iam ter que pedir ou desistir, né, que era a aposentadoria. De novo, aquela conta em dias. Né? Se uma ausência desse tamanho das pessoas simultaneamente para uma parte significativa da Unicamp. Então, é um risco que a gente não pode menosprezar. E qual que é os principais riscos envolvidos, né? Quando você deixa para o momento da aposentadoria, o acúmulo é muito grande em licença-prêmio. Chega uma pessoa que aposenta com 35, 40 anos de trabalho, tem 7, 8 licenças de 90 dias. Né? É um tempo muito prolongado. Mudanças previdenciárias, que é o que aconteceu em 2019, podem fazer o plano de aposentadoria mudar. E a pessoa está com esse acúmulo. Aumenta a chance de processos judiciais contra a Unicamp. E aqui cabe uma coisa que é interessante nesse antes, né, da mudança previdenciária. É previsto, existe uma lei complementar de 2006, ela está citada nessa resolução da programação de férias, que nos considerandos, que ela proíbe o pagamento em pecúnia de licença-prêmio. Isso já foi uma prática, isso já existiu, mas por lei ela é proibida. Então, não é uma solução fazer o pagamento
pagamento dos dias acumulados. E essa prática, ela foi automatizada no momento em que esses dias eram pagos em pecúnia. Só que proibiu o pagamento e a prática continuou, o que gera um acúmulo de ausências, que é o que não é possível equilibrar. E existe no Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo um dispositivo que diz que, se no momento da aposentadoria você não tirou licença-prêmio, você perde o direito. Então, nesse caso, existem limites legais que pressionam muito a Unicamp na gestão desse assunto. E quais são as recomendações, né, que eu já vou para acabar? Era revogar o dispositivo da Unicamp, que ele hoje não tem base legal, porque ele contraria uma lei estadual, que é a de conversão em pecúnia. Fazer um mapa da distribuição dos dias acumulados e dar ciência disso ao gestor mais próximo, diretor de unidade de órgão. Gestores e servidores devem se manifestar sobre planos, então era mais uma dessas que culminou no sistema de programação. Melhorar os sistemas de registro e controle de licença-prêmio, acompanhar o usufruto ao longo do tempo e reduzir o acúmulo até a aposentadoria. Então, são esses os dois estudos. Com isso, eu vou terminando a minha apresentação. Gostaria de novo de agradecer a coordenação do Fórum pelo convite e agradecer principalmente os órgãos que aceitaram o convite de vir mostrar esse processo, mostrar que uma decisão que às vezes chega na gente como algo pontual, ele tem um trabalho que envolve a circulação de informações entre diferentes pessoas, muitos órgãos, houve muito estudo para que aquilo virasse uma ação da universidade. Muito obrigado. Obrigado, Flávio. Eu abro para a manifestação ao esgotar a pauta, tá? Dando sequência na pauta, eu convido agora a Michele Graziella Gasparelli, que é a coordenadora da divisão de contadoria da DGA. Bom dia, gente. A André é assistente, ela veio me assistir aqui também, né, André? Bom, gente, eu sou contadora, sou responsável pela divisão de contadoria, né, como a Dilson falou. A divisão de contadoria ela derivou da divisão de finanças e contabilidade aqui da DGA. Tem mais gente aqui que é contador, fora a equipe da contabilidade que está ali? Eles vieram assistir, não? Eu vou tentar, assim, não ser muito técnica, né, para que vocês entendam o conteúdo da apresentação. Configurou aqui novamente. E o Gustavo, ex-DGA, está ali auxiliando a gente também na apresentação, né, Gustavo? Obrigada. Bom, gente, eu vou falar um pouquinho sobre a ciência contábil, as normas de contabilidade aplicadas ao setor público, né? E essa mudança do enfoque estritamente orçamentário para o patrimônio. Acho que pode deixar. Vamos seguir. Então, a contabilidade, né? Muita gente acha que é uma ciência exata, mas ela não é uma ciência humana. Ela estuda o patrimônio das instituições. E o patrimônio é composto pelos bens, pelos direitos e pelas obrigações, né? Dentre elas as férias. No caso da contabilidade, a gente tem assim, várias ramificações, né? Contabilidade bancária, de custos, a gente tem também a contabilidade patrimonial. E quando a gente vai fazer faculdade, a contabilidade patrimonial é um tema pouco abordado e sempre com enfoque orçamentário. Então, você sai de lá sabendo o que é um empenho, o que é uma liquidação e um pagamento.
Só que quando fazia a faculdade na PUC, eu vim estagiar aqui na DGA. Então, eu fui estagiária antes de ser concursada, né? E eu cheguei aqui, bom, já sei, empenho, liquidação, pagamento. Aí eu cheguei para trabalhar, tinha uma tal de nota extra-orçamentária. Aí eu falei, nossa, e agora? O que é isso, né? Se eu só pago quando tem orçamento, como que eu posso ter uma nota extra-orçamentária? E tudo isso, a universidade ela foi adequando ao longo dos anos, né? Então, a contabilidade, ela registra e controla o patrimônio, o orçamento, a parte financeira também, e é responsável pela prestação de contas de várias informações, né? Tanto para a sociedade, quanto para o tribunal, quanto para a controladoria. E a contabilidade pública, né? Ela veio há alguns anos, como disse o Flávio, na verdade começou lá em 2008, essa questão de eu voltar a contabilidade pública para o enfoque patrimonial, e não só orçamentário. E por conta disso, o CFC, que é o Conselho Federal de Contabilidade, junto com a Secretaria do Tesouro Nacional, que é o STN, eles começaram a converter algumas normas internacionais para o português e trazer para o Brasil para ser aplicado, né, pelos entes públicos. Esse aqui é o MCASP, que é o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, ele já está na 11ª edição. Então, o orçamento ele é muito importante, a gente tem um balanço orçamentário, mas o balanço patrimonial das entidades públicas ele é muito diferente do balanço patrimonial de uma empresa, né? A gente veio resgatar isso também, trazer uma nova formatação. Se vocês entrarem lá na página da DGA, vai ter as demonstrações contábeis, assim, bem na primeira página lá em cima, a gente traz os demonstrativos desde 2003. Se vocês pegarem de 2013 para 2014, que foi quando a gente teve uma mudança no plano de contas do Estado, né, para adequar essas novas normas, você vai ver uma diferença muito grande no balanço patrimonial. Além de que vão ter outras demonstrações, como do fluxo de caixa e as próprias notas explicativas que a gente incorporou, né? Então, do enfoque orçamentário para o patrimonial, voltou. Eu precisava entender aquilo que eu devo, aquilo que eu tenho direito a receber, mas que ainda não é orçamento. Então, a receita orçamentária ela só é registrada no momento que eu recebo, que ela entra no, o pessoal fala regime de caixa. E a despesa orçamentária ela só é registrada a partir da nota de empenho. Mas eu tenho coisas que eu não empenhei, tenho coisas que eu não recebi e que ele é um direito, ele é um dever da universidade. Então, eu preciso registrar no patrimônio. Em algum momento, aquilo ele vai interferir. Ele vai ser orçamento, ele vai ser financeiro. Então, a gente precisava, né, trazer para a contabilidade os créditos a receber. Então, a gente foi lá também, conversou com a Procuradoria, porque a gente já registrava os precatórios, né, os precatórios já é uma obrigação por competência, né, que a gente registra antes do empenhamento, já tinha essa prática, mas a gente queria registrar as ações e julgados a favor da universidade também, aquilo que ela tinha direito a receber. Então, a gente foi conseguir a informação lá. A gente precisava registrar as dívidas, né? Então, uma delas era a apropriação de férias por competência, ou seja, quando a gente foi conversar com a DGRH, né, a princípio foi com o Jordão. Aí, ô Jordão, você tem um relatório assim? Tem esse que eu mando para a IPLAN. A gente falou assim, não é esse. Aí o pessoal falou, mas o que você quer? Eu falei, olha, imagina que eu vou rescindir todos os contratos de trabalho da universidade neste momento. Não vou ter mais servidor, vou ter que pagar todo mundo. Quanto que eu teria que pagar de férias? Quanto que eu oneraria a universidade os gastos com férias? É isso que eu quero saber. Férias mais, né, o abono lá de 1/3 dos respectivos encargos. Então, eu preciso dessa informação. Só que não é só isso. Eu preciso dessa informação com algumas separações, porque a gente trabalha com fonte de recursos, a gente trabalha com contas contábeis segregadas. Então, eu preciso de alguns detalhamentos nessa informação. E isso que foi bem trabalhoso para a gente conseguir, foi uma construção junta, né, DGA e DGH. Além disso, a depreciação, né, a exaustão e a amortização. A depreciação é por os bens permanentes da universidade.
A gente começou a registrar a depreciação universitária só a partir de 2018. A gente não fazia registro, tá? É algo bem recente. Então, o que acontecia muitas vezes? Tinha alguma sindicância administrativa, a pessoa era responsabilizada, ela tinha que ressarcir a universidade, só que ela não ia ressarcir pelo valor que eu adquiri o bem há 10 anos. Né? Então, ela queria trazer quanto que vale esse bem hoje. A gente não tinha isso no nosso sistema, a gente não tinha essa informação, a gente não fazia depreciação. Então, é uma prática também que, com muito custo, a gente conseguiu trazer ele para o sistema de patrimônio e fazer os registros. Então, a ideia é mostrar não apenas o que a universidade gasta, né, mas o que ela tem e o que ela deve. Como o Flávio disse, a gente passou a fazer o reconhecimento a partir de 2020. As normas de contabilidade para o Estado, a gente tinha um plano, né, de adequação aos procedimentos contábeis patrimoniais e era 2018 o prazo para a gente atender. A gente não conseguiu, em 2019 o tribunal já fez o apontamento no balanço geral e aí a gente trabalhou muito para que a gente conseguisse registrar no exercício de 2020, né, e foi muito árduo, né? A Cibele está ali, ela trabalhou direto com o pessoal lá da DGRH no recesso, né, Cibele? Foi, mas a gente conseguiu e trouxe para o balanço esse passivo e atendeu, né, as recomendações. Então, nesse momento, eu até trouxe uma colinha aqui, né? O valor que a gente chegou, né, das férias com encargo foi de 271 milhões. Isso deu um impacto muito grande no balanço que eu vou mostrar agora para vocês. Então, esse aqui é o balanço patrimonial da universidade, né, e eu coloquei ali em destaque alguns momentos, alguns pedaços, né, referente às férias, né, que é trazer para o passivo circulante ali as férias e o encargo sobre as férias e depois o impacto negativo que eu tive aqui no patrimônio, porque eu tive um resultado patrimonial negativo no ano que eu comecei a apropriar as férias por competência. É essa a importância, a gente trazer realmente para cá aquilo que eu tenho, né, bens e direitos, o que eu devo, as minhas obrigações, independente se elas são financeiras ou não, e trazer o resultado de fato, o que isso representa, né, para a universidade. Esse é o novo balanço, né, a gente ainda está em processo de reestruturação, de mudanças. E esse ano foi o primeiro ano que a gente entrou no fluxo de prestação de contas da universidade, junto com a terceira revisão orçamentária. Então, os demonstrativos eles passaram para na COP, na CAD e no Consul para serem apreciados, né? Esses são todos os demonstrativos que compõem esse documento. Ele está lá na página da DGA também, para quem quiser conhecer. Então, vocês me perguntam agora, Michele, acabou? Está tudo certinho? Não, ainda não, né? Então a gente tem bastante coisa para fazer. Em relação à apropriação de férias, por exemplo, a gente recebe relatórios mensais da DGRH e a gente vai fazendo o ajuste. Mas essa não é a metodologia ideal para a gente utilizar, a gente precisava de algo mais dinâmico. Só que para isso a gente precisa também de um sistema contábil melhor. Não sei se vocês sabem, mas a universidade não tem sistema contábil próprio, tá? Ela usa o CIEFEM, que é o sistema do Estado. A gente, desde 2007, por força de decreto, a gente tem que colocar todas as informações lá. E aí, nesse momento, a universidade decidiu, se eu vou ter que replicar todas as informações do que eu faço lá, por que eu vou ter o custo de ter um sistema aqui e fazer manutenção? Eu vou usar já o sistema do Estado. Então, isso, gente, ele acontece meio que online. Então, cada empenho que vai feito, liquidação, cada incorporação de bem, vai gerando mensagens via web service e a gente vai alimentando lá o CIEFEM. A gente também recebe algumas informações de forma manual, como esse relatório lá do DGRH. E aí, no final do mês, a gente concilia para ver se as informações estão todas consistentes lá no CIEFEM, né? O
CIAFIN ele não está com o padrão adequado, que a gente chama de CIAFIC, e ele vai ser substituído pelo Estado, que já anunciou o CIGEF, inicialmente previsto para entrar em 26, mas que agora já está surgindo boatos que vai entrar em 27, que vai ter esse padrão novo com plano de contas mais estendido, né, com novos eventos contábeis, que vai também possibilitar a gente um registro mais dinâmico e aí a integração com a DGRH para ter essas informações de maneira online, assim como a gente já fez com o sistema de patrimônio, sistema de orçamento e finanças, seria o ideal até para garantir a integridade das informações, né? Porque toda vez que você coloca informação manual, né, você está sujeito a risco. Então, a apropriação de férias, ela proporciona uma visão clara das obrigações, planejamento financeiro mais eficiente e alocação do recurso. Eu preciso saber quanto que eu devo para me programar para poder pagar tudo isso, né? E além de adotar, né, essas práticas, é um exemplo de compromisso com a transparência e com a saúde fiscal. Era isso, gente. Depois eu estou à disposição, caso vocês tenham alguma dúvida. Lá na página da DGA tem o contato da contadoria, nossos e-mails, nossos telefones. As demonstrações desde 2003 estão lá também. Quero agradecer a presença de todos, da minha equipe que está aqui também. Muito obrigada. Obrigado, Michele, dando continuidade à pauta. Eu convido agora o Tiago Baldini da Silva, que é o diretor de Planejamento Econômico da AEPLAN. Primeiramente, bom dia a todos, agradecendo em nome do Adilton pelo convite, pela oportunidade de a gente estar aqui hoje conversando. Eu acho que quando eu recebi esse convite do Flávio, eu já imaginei que isso ia ser uma tarefa muito fácil, uma vez que o Flávio já explica, a Michele entra com a parte contábil e a gente tem que fazer, vai acabando os assuntos, né? Então, eu vou tentar focar um pouco na parte da gestão mais orçamentária mesmo, e até tentando fazer um paralelo, porque aqui a gente está com todos os gestores, então, assim, do mesmo jeito que a gente faz a gestão orçamentária, se a gente pegar esses princípios, a gente dá para usar dentro da unidade uma gestão da forma que vocês vão tratar as férias, assim, não pensando em um custo financeiro, que é a nossa voltando, mas pensando no custo da falta da pessoa mesmo, né? Que, assim, quando o Flávio fala que se tivesse uma reforma administrativa, essas pessoas iam todas tirar férias ao mesmo tempo, até se a gente parar e pensar no órgão de nosso interno, o que isso causaria de problema? Né? Qual seria o problema? Quantas pessoas iam perder por tanto tempo? Se a gente tivesse 1, 2 anos para fazer isso, qual seria o problema? Então, um pouco disso, assim, que as férias, apesar de parecer apenas um processo administrativo, um direito trabalhista, na verdade a gente vê aqui ele como um problema mesmo financeiro, né? Que acaba gerando até tudo que a Michele explicou bem aqui, do passivo financeiro. Então, assim, pensando que esse passivo da universidade não vai ser executado em algum momento, a gente tinha que pensar em trabalhar ele para executá-lo da forma mais calma possível. Então, essa é a forma da gente gerir e pensar um pouco. Porque qual que é o problema desse passivo financeiro? Se a gente consegue distribuir ele durante vários anos, é o que o Flávio já disse um pouco, que é um pouco do que a EPLAN faz, que a gente vê como que está sendo esse pagamento de férias, quanto que está sendo executado e a gente vai acompanhando. O fato da gente acertar, que o Flávio disse, não é nem que a gente acerte inicialmente, é que como a gente acompanha isso nas revisões, a gente consegue ir olhando e vamos adaptando isso para o final do exercício, e a gente chegar o mais próximo possível. É claro que, apesar das fases, a gente vê internamente que não é isso que acontece. A gente sempre chega na última folha de dezembro, a gente vê que tem uma redução nesses valores, porque um dos fatos da gente acabar acertando é que a gente acaba imaginando que tudo vai ser executado, pelo menos numa parte, isso não acontece. Então, é o que no ano ali é bom, que no final do ano desce o déficit da universidade, mas pensando numa universidade de uma forma total, a gente está gerando um compromisso financeiro futuro para a instituição. E assim, esse compromisso um dia vai chegar.
O Flávio deu um exemplo ali de uma aposentadoria de docente que sai com 2 meses, mas todo mundo aqui já cansou de ver pessoas que ficam quase 1 ano fora da universidade, 2 anos, né? Que ficam mais de 1 ano fora da universidade antes. Então, assim, esse é o impacto que vai gerar para vocês, que é o impacto que é o mais sentido dentro das unidades, né? E financeiramente, assim, esses pagamentos concentrados, qual é o problema disso? Quando a gente faz um pagamento concentrado aqui, desses aqui, a gente junta um valor que a gente imaginava que não ia gastar e gasta nesse exercício. O que pode gerar isso de problema e qual o impacto nisso no orçamento? Quando a gente volta para o orçamento independente da fase, do ano melhor ou pior, a gente sempre tem um orçamento limitado. Então, quando a gente faz as projeções de férias, a gente tem que considerar o quanto as pessoas vão sair desses itens ou não. Quanto mais tiver de acúmulo disso para a instituição, mais a gente vai ter que seguir a recomendação da controladoria e começar a estimar isso como algo que vai acontecer. Então, isso vai aumentando o nosso comprometimento e acaba saindo recursos para outras áreas que poderiam ser executadas. Então, assim, executando todas as férias no momento concentrado, a gente pode ter falta de recursos para outros programas, outros investimentos, é uma coisa que gera muita preocupação para a gente. E olhando do lado de cá, tem essa preocupação. Só que quando eu olho até, olhando para vocês, gestores, de uma forma geral, é um problema muito maior para a instituição na prestação do seu próprio serviço. Uma vez que esse serviço, dificilmente a gente vai conseguir prestar na mesma qualidade com muitas pessoas fora daqui. A gente já passou por tempos difíceis no passado, talvez esse aqui seja um momento possível e propício para a gente pensar nisso, uma vez que a universidade tem muito mais funcionários do que teve na sua história recente. Então, e sem querer olhar uma coisa pessimista da situação, até o professor César já disse aqui que talvez o futuro não seja tão bom com muito mais restrições orçamentárias, talvez esse seja o momento da universidade de trabalhar de tirar esses acúmulos ou pelo menos deixar que isso não aconteça. Uma vez que a gente pode, com mais pessoas aqui, fazer isso com mais tranquilidade, porque a gente sabe que essa universidade aqui vive de ondas, de contratação, de restrição, ondas com mais e menos recursos. E, possivelmente, se nesse momento, que é um momento onde a gente tem mais pessoas não tirar, provavelmente isso não está estourando agora, nos próximos anos, mas daqui a 5, 10 anos, quando essas pessoas começarem a se aposentar, as que já estão, forem ganhando direito, forem querendo sair, a gente não sabe em que momento a gente vai estar na história dessa universidade. Se for numa de restrição de contratações, provavelmente a gente vai ter que pegar órgãos aqui, sem 2, 3 pessoas durante vários meses, que não geram nem a possibilidade da gente recontratar alguém. Então, essa é uma preocupação para a gestão de todos os órgãos aqui. E daí, assim, não só olhando o lado negativo, né, falando um pouco do lado positivo também, da gente pensar um pouco em quais são os benefícios desse bom planejamento. O benefício do bom planejamento, a gente vai ter, alguém fala já disse, a previsibilidade. A gente sabe o que vai acontecer. Então, internamente, quando eu olho na EPLAN, usando o órgão como exemplo, a gente tem uma previsibilidade de saber que pessoas vão estar em férias, a gente sabe a rotina dos trabalhos que são pontuais, a gente consegue se organizar melhor nesse sistema e a gente consegue saber quando eu vou ter pessoas para aumentar, fazer alguma coisa nova ou não. Então, essa previsibilidade, se a gente tiver alguma acúmulo de férias, algumas pessoas tirando férias ao mesmo tempo, a gente acaba danificando não só a parte financeira da universidade, de mudança de pagamentos, mas sim todo o trabalho interno. Outro item que é essencial é a transparência. Essa transparência, o Flávio até disse ali do olho, dos controles externos e tal, mas a transparência é bom até internamente para a gente trabalhar as pessoas.
Se a gente está numa organização, num setor onde tem 10 pessoas, a gente sabe quando essas pessoas vão tirar férias ou não, fica até mais fácil para o ano seguinte a gente trabalhar e falar, ó, não quer pegar esses 10 dias antes, ou sair 10 dias depois, a gente consegue, assim, se cada uma pessoa vá muito à sua escolha, fica até difícil a gente administrar isso dentro do órgão. Então, assim, ter um exemplo desse planejamento e com essas informações distribuídas para todo mundo, fica mais claro para saber o que cada um pode fazer e nos tempos, assim. Outro benefício desse planejamento, a mim eu penso um pouco na responsabilidade fiscal desses valores e também um pouco nessa gestão de pessoas. Vai ficar mais fácil a gente trabalhar as pessoas fazendo esse planejamento de uma forma mais assim. Eu não vou entrar muito na parte financeira, do que vai gerar de gasto aqui, eu acho que o Flávio já falou assim, mas assim, muito dos riscos de não fazer esse planejamento é acumular esse passivo. E da mesma forma que foi bem indicado aqui os 300 milhões que pode surgir de despesa, a gente tem que pagar não 13, mas 14 por causa dessas férias, esse passivo de vocês olhando até a mão de obra interna, assim, quanto que vocês perderiam de força de trabalho se essas férias viessem se acumulando. Então, assim, esse é um dos principais motivos que eu vejo da gente fazer esse trabalho e pensar bastante nesses riscos, assim, que essa falta de previsão não é só no planejamento orçamentário, é no planejamento acho que de todos os serviços do órgão, né? E se a gente corre um problema que daí vem tanto para a universidade como para a gente gestores, se a gente não deixa uma pessoa sair aqui, a gente acaba fazendo isso sem muito planejamento, saindo 2 pessoas ao mesmo tempo, deixando um trabalho para fazer, sofrendo outras pessoas, até a própria chefia, o gestor, ele perde até uma credibilidade de vir falar alguma coisa, de olha, eu preciso que você faça isso ou não. Daí não, mas você deixou todo mundo sair de férias porque agora eu tenho que fazer tudo isso. Então, isso aqui assim, não é nem só um problema institucional, acaba sendo um problema para a gente mesmo, né? Para a gente como gestores, poder ser até uma paralisação de um processo, alguma coisa que está acontecendo na universidade. Isso pode sair por falta de pessoal, também como por falta de recursos. Então, isso eu acho que é um problema que a gente tem que pensar bem nessa parte de planejamento de férias. A gente tem que trabalhar, e quando for férias aqui, licença-prêmio acaba entrando, assim, ela não tem tanto esse impacto financeiro. O impacto financeiro vem nisso, e como o Flávio falou, das pessoas que se aposentam e possam gerar algumas decisões judiciais, algo que a gente viu que ficou um pouco comum na universidade. Ali eu sei que tem toda a conjuntura, né? Muitas pessoas não abriram mão da licença-prêmio, das férias, para entrar com uma ação judicial depois, mas elas abriram mão sabendo que poderiam isso, assim. Talvez aqui uma mudança de aposentadoria venha as pessoas a forçar a sair mais cedo da universidade, mas de qualquer forma isso gera um acúmulo passivo, né? Provavelmente, talvez essas ações na justiça que a gente perdeu com esse trabalho feito aqui pela DGRH, DG, DGA, de fazer esse planejamento de férias, talvez a gente consiga uma defesa melhor. Talvez isso não seja no futuro um problema financeiro, mas o Flávio deixou claro que é um problema para a pessoa, né? Afinal, as férias não é só para ela, para ficar fora da universidade. Tem toda a parte de saúde mental, saúde física, toda essa parte. E assim, então, aqui só para concluir um pouco essa mensagem, que a gente pensar um pouco que férias e licença-prêmio não é somente um assunto de recursos humanos, mas é sim um assunto que interfere na nossa vida, não só como servidores, mas como gestores principalmente, e em todo o bom relacionamento do órgão, né? E com isso a gente consegue fazer um equilíbrio financeiro da universidade, a gente, se conseguir programar, talvez a gente consiga matar esse passivo sem grandes dificuldades financeiras para a universidade. Assim a gente não evita surpresas, então a gente sabendo
como uma previsão clara disso, a gente não fica com medo, com receio de fazer novos investimentos, novas despesas, a gente consiga aumentar os programas da universidade, protegendo, né, fazendo esses aumentos, protegendo a universidade com qualquer crise de caixa que pode gerar uma necessidade ali de pagamento imediato. E, além de tudo isso, a gente consegue fazer algo mais transparência para todo mundo, né? Não só para as pessoas aqui dentro, mas para a comunidade, para fora, e mostrando que a universidade é assim, não só excelência nas nossas prestações dos nossos serviços, na parte educacional, mas também a gente traz essa excelência para a nossa administração e cuidado com as pessoas, né? Então, assim, é uma parte até, fugir um pouco até do orçamento, para não ficar batido, uma coisa que importa muito mais para a EPLAN, que é muito mais uma dor de cabeça nossa, que interfere na vida de todo mundo, mas abrir essa discussão aqui para todo mundo pensar em como a gente pode ajudar e o que a gente pode fazer aqui para melhorar mesmo as nossas vidas, né? Porque todo mundo está na universidade, nós somos um grupo só, então resolver um problema é resolver um problema um pouco de todo mundo. Acho que era isso, tipo. Obrigado. Então, para esgotar a pauta, convido agora o Everaldo Pinheiro, diretor adjunto da Diretoria Geral de Recursos Humanos. Bom, pessoal, bom dia a todos. É um prazer novamente a gente estar aqui conversando com vocês. Quero agradecer o Adilton, quero parabenizar pelo formato deste fórum específico. Normalmente a gente vem e coloca um assunto, a outra unidade coloca outra. Hoje nós estamos colocando o mesmo assunto, isso por vários órgãos aqui na universidade. Então, parabéns também ao Flávio, à controladoria, o pessoal da DGA e da EPLAN. Eu acho que é importante para nós gestores, quanto mais informações nós temos sobre os assuntos, fica melhor para a gente tomar decisão. Na hora que a gente vai falar alguma coisa, olha, vamos fazer programação, mas por que eu estou fazendo programação de férias? Por que eu preciso chegar em outubro e fazer? Às vezes, a gente não entende, a finalidade daquilo. Mas então, nesse formato, olha que entende qual é o reflexo disso no conjunto como um todo. Então, assim, eu acho que foi muito interessante, viu, Flávio? Parabéns, professora Alva também, Achei bem legal a gente falar sobre isso. Porque férias, e como a gente está vendo aqui, férias e licença-prêmio não é só um assunto da DGRH. Como todos os outros, que às vezes a gente só vai achar lá na página do DGRH em produtos e serviços. Mas ele está permeado por várias áreas da universidade. Tá? Bom, eu também queria agradecer aqui ao pessoal da DGRH que está aqui. Eu vou fazer a apresentação, mas isso é um trabalho, fruto do grupo que está aqui, o pessoal nosso do controle interno, da informática, da DAT. Então, estão todos aqui, então também já queria agradecer a vocês, porque vocês que estão à frente. Bom, antes de falar especificamente sobre a questão do planejamento, eu vou passar bem rápido, só um pouquinho, para a gente relembrar os conceitos de férias e de licença-prêmio. Bom, primeira coisa, quais são as normativas que vai basear essa nossa apresentação? O Flávio falou da primeira, a resolução GR. Tá? E a gente vai focar mais na instrução normativa da DGRH. Para esse assunto, então, nós temos essas normativas que vão basear. Sempre o pessoal nos pergunta, mas qual normativa que vocês estão fazendo para subsidiar o trabalho? Flávio também, algumas coisas que eu vou falar aqui é repetir, mas eu vou falar agora sobre o olhar de recursos humanos. E acontece todos os meses de outubro. Ou seja, nós temos tempo, mas já vai planejando, colocando o cronograma de vocês. Estamos quase fechando o mês de agosto, começando setembro, mês de outubro, para quê? Para que todos os nossos servidores façam isso. Quando eu digo todos, porque a resolução, ela foca nos estatutários, mas o sistema também tem para os CLTs, e isso ajuda no nosso planejamento. Bom, primeira coisa, licença-prêmio. Quem tem direito a licença-prêmio? Servidor estatutário, tá? Como diz, o nome é um prêmio pela assiduidade do servidor. Então vocês que trabalham aí no dia a dia, tem algumas questões que prorrogam blocos, voltam. Então o servidor que completar 5 anos de efetivo exercício, ou seja, a DGRH sempre conta em dias, não conta em anos, 1.825 dias,
não tenham sofrido penalidades administrativas e tem algumas ocorrências, né? Os detalhes disso estão no site da DGRH. Vai ter direito ao que nós chamamos um bloco de licença-prêmio de 90 dias. Essa licença-prêmio aqui, né, nos termos do artigo 213 dessa lei de 68, então ele poderá requerer a fruição, o servidor pode requerer, tá? Eu vou falar um pouco mais disso na hora que a gente chegar em férias. Dos 90 dias por inteiro ou períodos que sempre variam de 15. Então, posso tirar 15, 30, posso solicitar 15, 30, 45. Quem vai autorizar é sempre a chefia, tá? Então, o servidor vai pedir, nós vamos mostrar isso no sistema, mas quem vai autorizar é a chefia. Caso o servidor não vá autorizar, e aqui que muda, baseado já no que a controladoria nos pediu, né, deverá justificar por que eu não vou. Nós não tínhamos isso registrado. A partir de agora eu tenho, tá? Então ele vai falar, eu não posso tirar o ano que vem. Por qual motivo você não pode tirar? Por que você não quer programar sua licença-prêmio? E a chefia vai ter que estar de acordo. A chefia pode concordar ou não, tá? No sistema fica o registro, mas é claro que a gente quer que essa conversa seja feita pessoalmente, mas o registro fica no sistema. Mudando um pouquinho de assunto e entrando no próximo, férias, tá? Férias é um direito do servidor, né, ao descanso sem prejuízo da remuneração a cada 12 meses de trabalho. A época da concessão das férias corresponderá ao período de interesse da universidade, tá? Então eu vou falar bem sobre isso. Férias é um ato do empregador. Claro, pessoal, que a gente incentiva sempre ter o consenso. Ninguém vai chegar, vai impor. Se precisar, eu posso, servidor, você vai sair de férias. Tá? É o empregador que pode fazer isso, mas a gente sempre aconselha, recomenda, usem o consenso. Converse, veja os interesses, né? A universidade tem algumas orientações sobre isso, fala que docente tem que tirar no período de recesso, né, das aulas. Servidor SLT fala também alguma coisa. Servidor que estuda tem preferência também de tirar nos períodos de férias escolares. Mas a gente sempre tem que ter isso em mente, tá? Avançando um pouquinho em férias, bom, então o servidor tem direito a 30 dias, né, como eu falei, dos quais pode usufruir 30 dias, no caso é Unicamp, tá? Tem uma diferença com o CLT, 30 dias ou dividido em duas partes de 15 dias. O Flávio colocou isso daqui, e eu só quero reforçar, ele trouxe os 4 parágrafos, né? É proibida a acumulação de férias, e pode até o 5º período, ele falou. Eu só queria falar por um outro prisma, né? Ou seja, para a CLT, depois a gente vai falar, ele para aqui, CLT não pode acumular férias, ele teve uma e teve que sair. O que nós da DGRH fazemos? Se a pessoa não for tirar o 2º período para a CLT, né, chega lá próximo dela, vencer o próximo período, a gente avisa a unidade, o servidor vai sair de férias, tá? Nós não fazemos isso ainda para a Unicamp, nós estamos pensando, já recebemos sugestões. O que a USP faz e qual a diferença da Unicamp? A USP está colocando o servidor dela estatutário também em férias. Se ele não tirar férias durante o ano, a USP coloca em janeiro. Por que nós não fazemos isso ainda na Unicamp? A gente tem que fazer com muito cuidado. Meu amigo Cristiano daí tem muitas pessoas da saúde. Porque nós temos, diferente da USP, que a USP é só docente que é estatutário, o resto é tudo CLT. Nós temos servidores CLT estatutário, a grande maioria agora dos nossos servidores estão sendo contratados como estatutários. Então, fazer isso, impor isso, principalmente pensando na área de saúde, a gente tem que tomar cuidado, tá? Mas, assim, isso passa também pelos nossos estudos, para que evite essas acumulações que o pessoal só deixa para tirar lá na frente, tá? Até também a mim me chama a atenção como que uma pessoa consegue ficar 5 anos sem férias. Tá? É só uma reflexão para a gente pensar. Como que um docente, um servidor técnico administrativo fica 5 anos sem férias? Né? Acho que assim, vamos refletir, vamos pensar que situação que leva a isso. Bom, férias CLT, né? Mesma coisa, então, qual a diferença? Estatutário sempre tem que tirar período de 15 dias ou 30 dias e não pode vender, não tem direito ao bônus pecuniário. O CLT pode tirar, então, 3 períodos, sendo que o menor deles, sendo que um deles não pode ser menor do que 14 dias corridos.
tá? Os demais períodos, né, não podem ser inferiores a 5 dias cada um. E é vedado o início das férias só para a CLT 2 dias que antecedem ao feriado ou repouso semanal, né, ou ao domingo, aqui no caso nosso. Essa lei mudou faz pouco tempo. Tá? Então, para o CLT também, ele pode vender 10 dias, né, que é chamado abono pecuniário, ele tem que ir no sistema, ele tem que fazer a previsão da que ele vai vir usufruir, né? Quem vende pode tirar ou 20 dias mais pecúnia, ou 15 dias mais 5 mais pecúnia, ou 14. Só tem essas 3 opções. Tá? Servidor CLT que vende os dias só pode tirar uma dessas combinações aqui. Bom, mas vamos agora, né, passar por essa parte inicial, o que a DGRH fez, né, e como todo o sistema da DGRH, cada vez a gente faz o sistema, lança uma primeira versão e a gente vai lançando melhorias, tá? Então, esse ano tem algumas melhorias. O que eu tenho que fazer agora no mês de outubro? Porque quando eu digo eu, todos os servidores da universidade, o que todos os nossos servidores, nosso conjunto de servidores tem que fazer? Programar férias e licença-prêmio, tá? Então, todos vão ter que entrar? Sim, todos têm que entrar, é obrigatório. Para quem é chefia, nós temos aqui mais 4 opções, né? Primeira coisa, aprovar a programação de férias, o pessoal da informática vai me corrigindo aí. Aprovar a programação de férias, e aqui é aquilo que eu falei para vocês, a diferença. O meu servidor vai falar assim, eu não quero tirar férias, eu não quero tirar licença por causa disso, disso, disso. A chefia vai ter que dar um ok. Ele vai ter que ser o responsável por aquela informação. Se o meu servidor não tirar ou se ele programar, a chefia vai estar aqui junto, tá? Vai ter esse registro no sistema. Vai ter um relatório de programação de férias e licença-prêmio. Então, a chefia vai ver de todos os seus servidores que fazem parte ali daquela lotação que ele é o responsável, vai ter o relatório para ele acompanhar. A chefia pode trocar. Ah, eu vou me afastar, né? A Cidinha está aqui, nossa diretora. A Cidinha não está, ela que faz a aprovação. Everaldo, você aprova de tal servidor? Então, ele pode, né? A chefia que é responsável pode trocar. Isso já existe, essa funcionalidade aqui, para outras opções, né? Outros sistemas nossos. Né? E uma coisa que eu achei bem interessante é a questão do calendário. Eu vou mostrar para vocês. Vocês vão conseguir ver todos os servidores de vocês de uma forma que mais visual, no formato de calendário, todos aqueles meus servidores que estão em férias, que estão em licença, que estão afastados. Tá? Então, acho que é uma funcionalidade interessante. Bom, primeira coisa, o que os nossos servidores farão? Tá? Eu trouxe aqui, esse daqui é o meu caso, então ele só tem férias aqui para programar, não tem CLT. Ele vai programar, né, no caso agora vai ser para o ano de 2026, que nós vamos liberar em outubro. Então ele vai colocar aqui quais são, né, a data de início, qual é a data fim e a justificativa para a ausência de programação, né, ou indicação parcial de férias. Por que eu não vou tirar 30 dias em 2026? Eu vou ter que escrever, eu vou ter que deixar o registro, tá? E a minha chefia vai ter que concordar com isso ou recusar essa parte. Então, o servidor coloca, preenche quantos dias eu vou tirar 15, vou tirar 14, vou tirar 30, qual o período desejado. Isso por si só termina aqui, né? Depois vamos supor que foi aprovado, tudo. O que o sistema vai fazer? Na data que eu programei, né, que é só exemplo, sei lá, 1 de 26 ou de 30 dias. O sistema vai avisar antes, aqui é só programação. O servidor vai ter que entrar e fazer pelo falta a confirmação do pedido dele. Tá? Esse sistema ele serve só para dar um alerta, para a chefia saber, acompanhar e o sistema dar um alerta. Essa é a única parte aqui que o servidor vai estar interagindo no sistema. A partir de agora, a chefia. Bom, cabe à chefia, vai ter lá a tela dela, que ela vai aprovar. Tá? Deixa eu passar para cá. Então vai aparecer, eu cortei ali, era até uma lista real, eu cortei só os nomes. Quem é, qual é o ano de referência, qual é o vínculo do servidor, né? Vai aparecer lá o nome do servidor. Quando ele programou férias e por que ele, né, ele vai colocar a justificativa aqui, por que ele não vai usufruir, ou vai ou não vai, quer dizer, porque ele não vai só, né, ele programa as férias, licença-prêmio, e porque ele não vai usar a licença-prêmio. Aqui que a chefia vai ser, então, a responsável por concordar ou não.
Então, esse servidor aqui programou vários períodos de férias. Chega num período, ele coloca assim, olha, não vou tirar licença-prêmio porque eu já estou saindo 2 meses de férias. E tirar licença-prêmio vai sobrecarregar meu serviço. Isso é o servidor colocando. E a chefia está de acordo com isso? Tá? Vai realmente sobrecarregar o serviço? Então, a palavra final vai ser da chefia aqui. Tá? De novo, sempre usando o consenso, sempre conversando com os nossos servidores. E assim por diante. Daí aqui na frente vai ter as ações, né, que eu vou entrar em cada servidor e vou ter que aprovar, tratar as minhas programações abertas dos servidores que estão sob nossa responsabilidade. Outra parte, então, da chefia aqui para ela acompanhar agora. Servidor fez, chefia aprovou ou recusou, e a partir daqui, tá? Vai ter um relatório, então, da programação de férias e de licença-prêmio. De novo, vai vir matrícula, nome, e eu posso filtrar aqui pelo que eu quiser. Se eu quiser saber todos os que programaram férias para começar em determinada data, eu posso filtrar, eu posso ordenar, né? A Alisson só corrigindo. Então eu ordeno, eu sei todos os meus servidores que pediram férias a partir daquela data para eu tratar. Posso sair todo mundo de férias em janeiro, pode sair todo mundo em julho, quem vai sair, quem não vai. Então aqui vem a informação. O servidor, qual é o ano de referência, no caso, né, a gente vai pedir para 2026, o tipo, se é férias ou licença-prêmio, data de início, último dia e quantidade de dias. Tá? Então, para ver se naquele mês, né, então os meus servidores vai ter algum acúmulo de férias, de licença-prêmio, aqui então, eu consigo fazer esse balanceamento, fazer então o acompanhamento das programações. Já partindo para o final da apresentação, e aqui que vem aquela minha programação que eu falei para vocês no formato de calendário, eu posso abrir o calendário e saber que todo mundo que estará de férias, que estará de licença-prêmio, que está afastado. Então eu posso ou ir no mês a mês, né? Ou eu posso abrir a programação para o ano todo. Se a tela não. Então eu abro minha programação, como é que está a programação dos servidores daquela minha unidade por um período todo. Eu acompanho simultaneamente. Aqui eu falo, poxa, mas não tem ninguém em férias em fevereiro. Não é melhor programar para fevereiro, então, essas férias? Então eu tenho todo um acompanhamento que eu consigo fazer uma conferência visual de tudo que vai acontecer na minha unidade. Tá? Tá tudo bem, Alisson? Eu falei uma coisa. Você vai me corrigir, né? Que é tanta coisa, tanta novidade. Então, pessoal, é isso. A DGRH, né, trouxe novos acompanhamentos para vocês. No primeiro ano foi só o servidor fazer o registro, mas a partir de agora tem outras ferramentas para facilitar o dia a dia, tá? Para que isso aconteça de uma forma mais natural. E todo o reflexo desse processo que a gente viu aqui possa ser melhor administrado por todos nós aí, né, que estamos nessa nossa luta aí para cuidar da melhor forma possível dos nossos funcionários, do nosso desafio. Pessoal, o que eu tinha para falar para vocês era isso, né? Queria só agradecer, nos colocar à disposição, tá? Se vocês tiverem dúvidas, se tiver alguma coisa em relação a esse processo que começa agora em outubro, a gente está à disposição de vocês, tá bom? Obrigado. Obrigado, Everaldo. Eu vou abrir agora para a manifestação do fórum. Quem quiser fazer algum questionamento, levanta a mão. O Fabinho tem microfone, eu peço que fale no microfone para não estragar a gravação. Mas antes eu vou convidar a Cidinha para uma manifestação. Não? No fim? Tá. Então, está aberto para a manifestação. Não? Então eu vou dar sequência aqui no fórum. Eu vou convidar agora a Maria Fernanda Alonso Xavier para falar da edição de 2025 do Prêmio PAEP.
Bom dia a todos. Obrigada pela oportunidade. Vou falar rapidamente da edição do Prêmio PAEP 2025. Então, esse ano, no comitê organizador, mantivemos eu e o Jacques, da DGRH, como presidentes. A gente tem também mais pessoas da DGRH, da FCM, do Cutuca, da FCA, do HC e do CAIS. Então, a premiação esse ano será a premiação local, as menções honrosas e os 3 melhores projetos da universidade. Para a premiação local, serão 50 prêmios, cada vencedor recebe um troféu e mais uma premiação no valor financeiro que na referência S1A da carreira da EB. Do 4º ao 10º melhores projetos, eles recebem um certificado. E os 3 melhores projetos da universidade recebem um troféu diferenciado, mais o valor financeiro. Para o primeiro lugar, 3 referências S1A da carreira da EB. No segundo lugar, 2 referências e no terceiro lugar, 1 referência. Isso sempre dividido entre os autores, tá? Conforme o nosso cronograma, a gente está na reta final da composição das comissões locais e a comissão geral. Tá? Até amanhã. E hoje cedo eu vi as pendências, então para a comissão local a gente ainda está com algumas pendências, tá? Eu queria que vocês passassem suas unidades. Centros e núcleos interdisciplinares, a DGRH, a FEM, a FOP, o IE, IFGW e a Prefeitura. Para a Comissão Geral, ainda faltam 2 indicações da área da saúde e da humanidades e artes. Então, gente, como o prazo está bem apertado, eu gostaria mesmo que vocês passassem isso e passassem a gente o nome das indicações da Comissão Geral. É só o comitê organizador que cadastra, tá? Também, dia 1º, segunda-feira, termina a inscrição dos projetos, para repassar isso também para o pessoal. Bom, a gente tem o nosso contato, o prêmio.paep.unicamp.br, ou então pode ligar no meu ramal, na central de atendimento, ou no Jacques também na DSTR. A gente está disponível aí para tirar as dúvidas. O evento vai ser dia 1º de dezembro, no auditório 5 da FCM, das 10 ao meio-dia. Eu conto com todos vocês. Muito obrigada. Obrigado, Maria Fernanda. Alguém tem algum questionamento sobre o prêmio PAEP? Não? Cidinha, se quer invitar? Você já tem o pedido dela lá, você está atrasada. Então, depois a gente acerta, viu, Maria Fernanda? Pessoal, é mais uma fala geral sobre o fórum, né? Já a gente está indo para a etapa final. Falar um pouco dessa experiência que eu acho que depende de nós todos aqui, né? Em manter e valorizar. Eu acho que tem que ser bem importante a gente, enquanto comitê, entender e trabalhar e debruçar sobre essa iniciativa, as programações e trabalhar junto com a reitoria a importância, né, dessa aproximação entre nós, a reitoria, esse diálogo, né, com o próprio reitor aqui presente nesses fóruns. Então, acho que é mais uma fala no sentido de valorização, de agradecimento a todos, né, que comparecem, que valorizam, que compartilham, né, dessa iniciativa, para que a gente possa sempre aprimorar, manter, né, aprimorar e melhorar. Eu acho que o fórum de hoje trouxe aí um exemplo bem legal, né, como o Geraldo já disse, de mostrar como os assuntos são integrados na universidade e a importância da nossa atuação diante desses assuntos e a compreensão, né, do contexto como um todo. Facilita nosso entendimento, nossa compreensão, para a gente poder agir de uma forma muito mais coerente, muito mais, vamos dizer assim, no nosso papel de liderança, né, de servidor, eu acho que fica muito mais, faz muito mais sentido, né, com todas aquelas
questões que a gente tem por entender. Então, a visão sistêmica ela é sempre muito importante em qualquer situação, né, que a gente, né, da nossa vida como um todo, da vida profissional. Então, é mais no sentido de agradecer, né, nós somos o comitê, o pessoal tem, né, o Adilton, o Fabinho, o Luiz, o Edson, né, era uma iniciativa muito pensada, né, para que a gente tivesse esse momento nosso enquanto gestores PAEB e com a reitoria e cada vez mais aproximando. Então, acho que venham mais pautas, né, dessa natureza, né, Adilton, que venham mais sugestões, mais demandas da comunidade, olha, tal assunto, né, aí fica até mais fácil para nós, como comitê, trabalhar, tratar, né? A gente recebe as demandas da reitoria, às vezes dos órgãos, né? Vamos falar isso no fórum, isso cabe no fórum. Então, acho que facilita bem o trabalho. Então, é mais no sentido, o fórum acho que é nosso e a gente tem que trabalhar para manter, é difícil manter as coisas, e cada vez melhorar ainda mais, né? Para que essa iniciativa, ela, né, seja perene na universidade e valorize cada vez mais a nossa comunidade PAEB, né? Muito obrigada. Obrigado, Cidinha. Eu acho que o reitor, na fala dele, ele colocou vários temas que o fórum pode trabalhar no próximo período. Eu acho que a gente precisa prestar atenção naqueles temas que ele elencou. A gente encerra essa 13ª edição. A 14ª edição, o reitor já deu a data, será em 30 de outubro. Reforçando o que a Cidinha colocou, para além das pautas que o reitor nos desafiou, o fórum pode contribuir enviando sugestão de pauta, o e-mail fgpaep@unicamp.br. O fórum é gravado, a gravação da reunião de hoje nós vamos colocar na página do fórum no YouTube, que é @Fórum de Gestores PAEP. Agradeço a presença de todos e boa tarde.